Uma boa noite a todos. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos ouvir uma palavra com o irmão Jonas. O irmão Jonas também tem um canal no YouTube chamado Café com o Irmão Jonas. Eu vou passar a palavra para ele. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui com a incumbência de estar transmitindo a palavra de Deus. O texto que eu escolhi aqui está no livro de Gênesis, no capítulo de número 6. Esse é um texto bastante clássico e bastante conhecido da palavra de Deus. Vou fazer a leitura do texto para que vocês possam acompanhando. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos. O título em cima diz assim: a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhos e filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, e de todas escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aqui eu faço uma pausa para uma breve meditação. As pessoas confundem esse texto de 120 anos como se Noé tivesse construído a arca em 120 anos. Isso não é verdade. Como nós não estamos aqui para dar um estudo e hoje sim para transmitir uma palavra, nós não vamos entrar aqui neste pormenor, tá? Então eu gostaria de deixar claro para todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, que Noé levou em torno de 95 a 98 anos para construir a arca, até que os seus filhos também pudessem crescer e assim o ajudá-lo nessa difícil missão. E quando eu leio aqui o texto, que não contenderá o meu espírito para com o homem, é porque o nosso Deus já havia falado por intermédio do nosso irmão Noé com toda aquela geração. Dando continuidade à leitura, para que eu não venha me esquecer, e este texto, como eu disse, é um texto clássico, bastante conhecido da igreja. Eu vou dar continuidade à leitura para que a gente possa aqui contextualizar. Aonde diz assim: e havia naqueles dias gigantes na face da terra, e os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens, e dela geraram filhos e filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e toda a imaginação de pensamentos do seu coração era má continuamente. Então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhes em seu coração. E disse-lhe o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. Nós sabemos que toda ação ela tem uma consequência na vida do homem. O homem estava na vida de pecado, andando de qualquer forma, e nós lemos um pouco mais o texto, um pouco mais adiante, nós vamos encontrar que os homens se casavam e davam-se em casamento. Olhando para o texto, casar e dar em casamento, não há nenhum problema, mas o que desentoa aqui da vontade de Deus é o homem pensando no seu próprio eu, nas suas próprias coisas, e se esquecendo de Deus. Toda vez que o homem desobedece a Deus, ele pode ter certeza que lá na frente ele vai colher aquilo que ele plantou. Assim, da mesma forma, foi estes homens que desobedeceram a Deus durante todo um tempo, de gerações em gerações. Quando aquele homem, já na sua determinada idade, estava ali construindo a arca, aquilo ali era um marco
Tá? Aquilo ali já dava ideia daquilo que viria a acontecer. Para muitos aquilo era como se fosse uma coisa fora do normal, pois então não chovia, mas ele estava ali obedecendo ao Senhor. Um outro homem que fala a respeito do nosso irmão Noé, nós encontramos Isaías falando sobre este mesmo homem. Eu vou abrir aqui em Isaías capítulo 54, versículo 9, para que a mensagem, além dela ser instrutiva, ela venha falar ao teu coração. Isaías capítulo 54, conhecida como profeta messiânico. Isaías 54, o versículo de número 9, que nos diz assim: porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. O Espírito de Deus estava ali contendendo com o homem. E nós olhamos para um homem como Noé, justo, e toda a sua família. Ele seguiu os passos e a determinação daquele ao qual tinha chamado. A diferença está aqui no compromisso. Casar e dar em casamento, até os dias de hoje é lícito. O casamento é estabelecido por Deus, é uma instituição divina. Mas esses homens foram desobedientes. E aqui eu quero meditar com você. Quantas pessoas hoje não dobra mais o seu joelho, não para meditar nas coisas santas, nas coisas que vêm do céu, nas coisas do Espírito? Quantos homens têm parado por uma determinada crença ou por um determinado algo ideológico, ou para agregar aí ao seu conhecimento, e vai fazendo cursos acadêmicos, e vai levando a vida, vai vindo a globalização. Você para num bar hoje, você vai nessas baladas hoje, o pessoal está conversando sobre uma série de coisas, menos sobre Deus. Assim os homens se davam em casamento, se casavam, levavam suas vidas como se nada fosse acontecer. Mas nos dias de hoje, você pode parar e perguntar para qualquer pessoa: alguma coisa está na iminência de acontecer. E o que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. A pergunta é essa: você está preparado? Você está pronto para se encontrar com o Senhor dos ares? Esta é a pergunta. Quando nós olhamos para algumas pessoas, as pessoas levam sua vida de uma forma separada de Deus, não querendo se ater a Deus, não se lembrando de Deus. Param aí horas em frente a uma televisão para assistir uma novela, um jogo de futebol, vão ver os seus cantores preferidos, vão sair para as suas baladas. Mas a pergunta é essa: se o Senhor vir hoje, como está a sua vida? Você que está aí nos ouvindo através deste canal, nós sabemos que este canal aí ele tem uma abrangência aí, nós digamos assim, mundial. Aqueles entendedores da língua portuguesa, alguns que ouvem aí, conseguem compreender o espanhol, vão também entender esta linguagem, essa mensagem, o teor dessa mensagem. Quando nós dissemos que nós amamos o nosso irmão, quando nós amamos os nossos familiares e temos tempos assim para visitá-lo, qual é o tempo que você tem tirado para ir cultuar a um Deus Todo-Poderoso que te deu a vida? Quanto tempo você tem parado para meditar nas Sagradas Escrituras que fala do nosso Deus? Quanto tempo você tem clamado e intercedido pelos seus? Quantas oportunidades você tem agradecido aí pelo aquilo que Deus tem entregado para você, a sua vida, esta sua alma tão preciosa para Deus? Quanto tempo? Quantas pessoas hoje já não dobram mais o seu joelho, ou mesmo oram em pé, ou quando saem de casa, ou quando estão indo para o trabalho, ou no retorno do trabalho, ou lá no trabalho? As pessoas estão se esquecendo de Deus. Era assim que estava a geração que estava juntamente com Noé. Ele leva 95 a 98 anos falando deste amor de Deus, que algo viria e que algo aconteceria. Zombaram dele. A mensagem de hoje é essa: não se esqueça do seu Criador. Não esqueça daquele que um dia morreu na cruz do Calvário para salvar a tua alma, para salvar a tua vida.
Ele está de braços abertos, está te esperando. Creia neste Deus Todo-Poderoso. E, se possível, tenha uma vida no altar. Assim como foi o nosso irmão Noé, que nós sabemos que foi salvo. E a descendência dessa humanidade que hoje está aí na terra, são a descendência de Noé. Que você possa ser um exemplo, assim como foi Noé. Mesmo ainda a respeito de muitas zombarias, de muitos apontamentos, de muitas pessoas que chegavam, este homem, ele é louco. Que eu digo, ele não era um louco, ele estava fazendo a vontade do Senhor. E todo aquele que faz a vontade do Senhor verá assim a diferença, e que os castigos e as coisas que vêm sobre a humanidade, de repente não te alcançam, porque você tem um que vai te guiar. Ainda que pareça que nada tenha solução, que nada possa acontecer de diferença, ou mudar o ritmo ou o rumo da sua vida, Noé lá na arca, nenhum anjo parou para falar com ele. Não havia um leme naquele grande barco, naquele grande navio, assim pelas suas dimensões. Mas havia um Deus que estava no controle de tudo. Este mesmo Deus quer estar sobre a sua vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.